Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de eletricidade e hoje vamos falar sobre os processos de eletrização. Na nossa última aula, nós finalizamos com um problema, com a pergunta como eletrizar um corpo. Então hoje nós vamos responder a pergunta deixada na nossa última aula. Bem, então, tópicos que vamos estudar na aula de hoje serão: vamos apresentar aqui os princípios da eletrostática, vamos falar da eletrização por atrito, por indução e a eletrização por contato. E no final vamos apresentar uma aplicação biofísica dos processos de eletrização. No caso, como ocorre a polinização, ok? Bem, então vamos lá. Pessoal, princípio da atração e repulsão, ok? Observe essas duas figuras. Na figura A, nós temos aqui dois bastões de vidro, ambos eletrizados positivamente. E na figura B, dois pedaços de pano eletrizados negativamente. Quando aproxima-se os dois bastões de vidro ou os dois pedaços de pano, o que observa é que eles vão se repelir. Os bastões de vidro e os pedaços de pano sofrem uma repulsão, certo? Bem, numa outra ocasião, quando aproximamos o bastão de vidro carregado positivamente com o pano de lã eletrizado negativamente, observamos que entre eles vai ocorrer uma atração. Então, podemos concluir o seguinte, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, esse é o princípio da atração e repulsão, que talvez seja um princípio que todos já estão familiarizados, né? Quando a gente diz que os opostos se atraem, ok? Então, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos vão se atrair, ok? Então, esse é o princípio da atração e repulsão. Outro princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas. O que estabelece esse princípio? Se nós tivermos um sistema eletricamente isolado, certo? A soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas vai ser sempre constante. Okay? Então, se nós fôssemos fazer aqui um cálculo simples para saber ou para aplicar o princípio da conservação das cargas, a soma das cargas que nós temos antes é exatamente igual à soma das cargas que nós vamos ter depois. Então, esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. Agora, é importante perceber que isso só é válido se o sistema for isolado, ou seja, um sistema que não troca cargas elétricas com o meio exterior. As trocas de cargas ocorrem apenas entre as partes do sistema, ok? Então, aí estão os dois princípios que nós estudamos na eletrostática, ok? Bem, vamos agora apresentar os processos de eletrização. Vamos começar com a eletrização por atrito, certo? Vamos apresentar aqui, primeiro, alguns materiais, quando atritados, ou seja, um com o outro, transferem mais cargas elétricas, no caso as cargas elétricas livres, os elétrons, ou seja, alguns materiais têm maior tendência de fornecer elétron, ou seja, se o material fornece elétron para outro, ele vai ficar positivo. E outros materiais têm maior tendência de receber elétron. Se recebe, vão ficar carregados negativamente, ok? Então, devido a essa, digamos, eletroafinidade de um material
em detrimento de outro, alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo quando você atrita os pares, ok? Bem, então vamos apresentar aqui algumas características importantes da eletrização por atrito. Primeira, para eletrizar corpos por atrito, eles devem estar neutros, ok? Outra coisa importante, os corpos envolvidos devem ser de materiais diferentes, justamente porque algum material vai ter a tendência de perder o elétron e o outro de ganhar o elétron. Materiais iguais ou vai ter a tendência de só perder ou de só ganhar, então não vai ser possível realizar o processo. Outra coisa importante, se um material perde elétron e o outro ganha, após o processo, as cargas são de sinais opostos, ok? E outra coisa importante, isso aqui está baseado na conservação das cargas elétricas. Após o processo, a quantidade de cargas adquiridas pelos corpos em módulo é igual. Isso quer dizer o quê? Se um corpo perdeu um elétron, o outro vai ganhar um elétron. O que perdeu vai ficar positivo e o que ganhou vai ficar negativo. Mas a quantidade de módulo é exatamente a mesma, ok? Essas são as características da eletrização por atrito, ok? Vamos seguir em frente. Uma coisa importante é como nós temos diversos materiais, foi criada uma espécie de série, chamada série triboelétrica, que nada mais é do que uma lista de materiais, tá? Que vão mostrar, né? Essa lista mostra aqueles que têm a maior tendência de se tornarem eletrizados positivamente ou eletrizados negativamente, ok? Vou mostrar aqui essa lista. Primeiro, os materiais que têm a tendência de ficarem eletrizados positivamente, ou seja, se eu pegar esses materiais e atritar com outros, eles tendem a perder elétrons para outro material, tá bom? Então, pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, chumbo, pele de gato, seda, alumínio e papel. Então, esses materiais tendem a ficarem eletrizados positivamente. Assim como tem materiais que tendem a ganhar elétrons, ou seja, ficar eletrizados negativamente. Madeira, âmbar, borracha, níquel, cobre, latão, prata, ouro, platina, poliéster, isopor, filme de PVC, poliuretano, vinil e teflon. Então, eu fiz uma divisão dos materiais que tendem a ficar positivos, dos materiais que tendem a ficar negativos. E vou agora fazer aqui, vou apresentar uma maneira de você interpretar a série triboelétrica, ok? Então, veja só. Geralmente, a gente pode apresentar uma única lista, tá? Então, a lista dos positivos, dos negativos, pode ser em uma só. Então, como que você vai interpretar a lista, tá? Então, observe aqui esse trecho da nossa aula aqui, ó. Eu vou até frisar aqui e vou fazer a leitura dele, ó. Qualquer material atritado com qualquer outro que o precede fica eletrizado negativamente. E, quando atritado com qualquer outro que o segue, né, fica eletrizado positivamente, ok? Vamos tentar entender isso na série, tá? Vamos lá. Então, sim, outra coisa importante, quanto mais afastado estiverem na lista, maior será a eficiência na eletrização. Por exemplo, se eu pegar o primeiro material e o último, eu vou ter uma maior eficiência no processo de eletrização envolvendo os dois materiais que estão afastados na nossa série triboelétrica, ok? Então, vamos lá. Vou apresentar agora aqui a série completa, tá bom? Bem, uma dica para vocês interpretarem, como eu falei agora há pouco, tá? Eu só voltar aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer uma seta, tá? Nesse sentido. Bem, e colocar um mais aqui
e um menos aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um bastão de vidro e atritar com, por exemplo, aqui, o isopor. Então, se eu atritar o vidro com o isopor, como o isopor ele está na série depois do vidro e na nossa referência aqui mais perto do lado negativo, então o isopor tende a ficar eletrizado negativamente e o vidro tende a ficar eletrizado positivamente, certo? Veja só, se eu pegar agora aqui, ó, fazer outro teste aqui para vocês verem que mesmo na lista que nós apresentamos dos materiais que tendem a ficar positivos, que seria essa primeira parte aqui, se eu pegar um pedaço de lã e atritar com alumínio, veja que esses dois aqui estão numa sequência dos materiais que tendem a ficar positivos. Mas como o alumínio segue a lã, ele está mais perto do menos, então o alumínio ele tende a ficar negativo e a lã tende a ficar positivo, tá? Então, essa é a maneira que você vai usar para interpretar a série triboelétrica quando ela aparece em alguma questão para você resolver, ok? Então, se eu pegar um material e atritar com outro que vem antes dele, ele tende a ficar negativo e o que vem antes positivo. Se eu atritar com o material que vem depois dele, o que vai depois fica negativo e o que vem antes fica positivo, ok? Se você esquecer essa sequência, pegou a série, faz um segmento, uma seta, né? E coloca o mais, no caso aqui, em cima, o menos embaixo e vai interpretar, após o processo, quais são as cargas adquiridas pelos materiais, ok? Bem, vamos fazer aqui um exercício para fixar. Acompanhe comigo, ó. A tabela mostra uma série triboelétrica envolvendo 6 materiais. Ao se atritar 2 desses materiais, o de valor mais alto cede elétron e o de valor mais baixo, o de valor mais alto cede elétron para o de valor mais baixo. Então, nessa nossa lista aqui, ó, vamos fazer a nossa seta de novo, ó. O de valor mais alto cede elétron para o de mais baixo. Ou seja, vai ser a mesma ideia que eu apresentei agora há pouco. Eu vou traçar a seta para cá. Então, o de mais valor cede, se ele vai ceder, vai ficar positivo. Se o outro recebe, vai ficar negativo. Pronto. Então, essa é a nossa série. É a nossa referência para saber quem fica positivo, quem fica negativo. Ok? Vamos lá. Suponha que os 6 materiais estão inicialmente neutros eletricamente. Depois de a lã ser atritado com o couro, vamos fazer aqui logo. Ó. Vamos fazer. Eu vou atritar lã, pessoal, e couro. Vamos lá, então. Eu vou atritar lã com o couro. Vamos para a série? Acompanhe comigo, ó. Lã e o couro. Então, o couro tende a ficar positivo e a lã negativo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos na sequência aqui. O PVC com o vidro, então, ó, eu vou atritar o PVC com o vidro, certo? Vamos para a série? Acompanhe comigo, ó. PVC e vidro. Então, o PVC negativo e o vidro positivo, ok? E por último, vamos atritar o Teflon com âmbar. Teflon e o âmbar, certo? Vamos para a série. Acompanhe comigo. Teflon e âmbar. Então, o Teflon negativo e o âmbar positivo. Aí ele pergunta, haverá atração eletrostática entre... Vamos para as opções, ó. Vamos lá. Couro e PVC. Vai ter atração entre o couro e o PVC? Vamos ver. Couro positivo
PVC negativo. Olha, já é a nossa resposta. Cargas opostas, atração, certo? Letra B, couro e vidro. Couro e vidro, positivo, repulsão, falso. Letra C, PVC e teflon. PVC negativo, teflon negativo, repulsão. D, o âmbar e o vidro. Âmbar, vidro positivo, repulsão. E letra E, o âmbar e o couro. Âmbar e couro positivos, repulsão. Portanto, exercício de fixação sobre realização por atrito, letra A. Vejam como é simples, é só entender a série, analisar uma sequência, quem fica positivo, quem fica negativo, ir para a pergunta e finalizar com as opções, ok? Aí está o processo de eletrização por atrito, tá bom? Vamos adiante. Eletrização por indução, certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui algumas considerações preliminares para entender a eletrização por indução. Vamos lá? Primeira, é necessário a presença de um corpo eletrizado. Esse corpo vamos chamar de indutor, certo? O outro corpo é o que queremos eletrizar. Ele vai ser o corpo inicialmente neutro. Vamos chamar esse corpo de induzido. Tá? Então, tem que ter o indutor e o induzido. Para finalizar o processo de eletrização por indução, é necessária a presença de um terceiro corpo. Tá certo? E esse terceiro corpo chamaremos de aterramento. Alguns autores, alguns livros usam o termo fio-terra, tá bom? Mas o aterramento pode ser uma pessoa tocando. Vocês vão ver aqui nos esquemas que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essas são as considerações preliminares. Então, vamos agora para as etapas que devemos seguir na eletrização por indução. Vamos lá. Primeira etapa. Nós precisamos aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo, tá bom? Quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, o que vai acontecer é o que a gente chama de polarização, certo? Polarizar, pessoal, não significa eletrizar, significa separar as cargas. Então, como vocês estão vendo nessa figura, o indutor está carregado positivamente, então os elétrons são atraídos para essa extremidade do corpo B, deixando essa extremidade com excesso de elétron e a outra com falta de elétron. Esse corpo aqui não está carregado. Vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Polarizar não é eletrizar, é separar as cargas. Se o indutor tivesse carregado negativamente, ia acontecer uma polarização inversa. Então, desse lado estaria faltando elétron e do outro estaria sobrando elétron. Mas no final, por enquanto, o induzido está neutro, ok? É tanto que se nós afastarmos o indutor, a configuração de cargas volta à situação inicial, tá bom? Vamos lá. Segunda etapa. Eu preciso conectar o induzido ao aterramento. Como vocês podem ver aqui na figura, é como se fosse uma pessoa tocando, que seria um condutor para ter o escoamento de carga, certo? Então, veja que é necessário ter esse aterramento. Aí, como o indutor está positivo, elétrons vão subir para o induzido. Então, observe, como o indutor está positivo, elétrons vão deslocar para o induzido. Tá? Então, aqui, como eu falei, vai ter um deslocamento de carga do aterramento para o induzido. Então, aqui eu vou ter excesso de elétron, ou seja, eu acabei de eletrizar o corpo B por indução. Aproximei o indutor, fiz o aterramento. No caso aqui, como o indutor está positivo, elétrons vão para o corpo B, deixando ele negativo. Tá? Bem, terceira etapa.
na presença do indutor, importante, viu? Na presença do indutor é que a gente desfaz a ligação do induzido ao aterramento, tá bom? Porque se eu fizer o afastamento com a presença do aterramento, como tem excesso de cargas negativas no corpo B, o aterramento também serve para descarregar. Então, eu preciso desfazer a conexão do aterramento na presença do indutor, ok? Após o procedimento, o corpo que estava neutro passa a estar eletrizado, no caso agora, negativamente. Bem, é importante perceber que o sinal adquirido pelo induzido é oposto ao sinal do indutor. Então, a carga, né, o induzido vai ter uma carga de sinal contrário à do indutor, ok? Então, vamos aqui agora finalizar o processo de eletrização por indução com algumas considerações importantes. Bem, sem a presença do aterramento, o processo não pode ser concluído. Não temos como prever se o módulo da carga líquida do induzido será mesmo indutor. Não tem como prever isso. O que eu posso prever é que, se o indutor estiver eletrizado positivamente, o induzido ficará negativamente e vice-versa. Ou seja, a carga adquirida pelo induzido, a carga líquida, tem sinal contrário à carga do indutor, ok? Essas são as características importantes para você finalizar a compreensão do processo de eletrização por indução, ok? Vamos fazer um exercício para fixar esse processo? Vamos lá, acompanhe comigo. Considere um condutor elétrico inicialmente neutro, no caso aqui o corpo isolante, e um corpo carregado positivamente, no caso aqui seria o condutor. A esfera que está neutra, ok? E o corpo que está eletrizado positivamente. Vamos lá. O condutor e o corpo são aproximados um do outro, mas sem que ocorra contato físico entre eles, de modo a se efetuar o processo de indução elétrica do condutor, através de uma ligação com a terra, como mostra a figura. Durante o processo de eletrização do condutor, houve... Pessoal, veja só. Como o indutor está carregado positivamente, ele vai atrair elétrons do aterramento, ou seja, o corpo que estava neutro vai ter agora um excesso de elétrons. Então, vai ter uma migração de elétrons do aterramento para o condutor, deixando o condutor eletrizado negativamente. Então, vamos lá. Letra A. Migração de elétrons da terra para o condutor, eletrizando negativamente. Já é a resposta. B. Migração de elétrons da terra para o condutor, deixando positivamente. Não é. No caso aqui, eu disse que a resposta certa era A e eu marquei falsa. Então, vou só corrigir aqui. Então, aqui, de fato, a letra B está falsa. C. Migração de elétrons do condutor para a terra. Não é do condutor para a terra. Quem determina o deslocamento de elétron é o indutor. Indutor positivo, os elétrons vão deslocar para o induzido, ok? Não é para a terra. Letra D. Migração de elétrons do condutor para a terra. Também não é para a terra e ele fica negativo. E letra E. Migração de elétrons do condutor para o corpo. Pessoal, não vai ter deslocamento de elétron do condutor para o corpo, ok? E ele não vai ficar positivo. Então, de fato, é a letra A, ok? Bem, vamos finalizar então aqui os processos agora. Eletrização por contato, tá? Mais uma vez, vamos apresentar aqui algumas considerações preliminares. Vamos lá. Para eletrizar, eu tenho que ter um corpo eletrizado. Observem que
diferentemente da eletrização por atrito, que os dois devem estar neutros, tanto na eletrização por contato como na indução, um corpo vai estar eletrizado e o outro vai estar neutro, ok? Bem, colocando os corpos em contato, ocorrerá deslocamento de elétrons livres de um corpo para outro, tá? Bem, eu coloquei contato aqui entre aspas, por quê? Porque não é preciso um contato direto entre os corpos. Basta você conectar um fio condutor entre eles que já garante a transferência de elétrons, ok? Bem, vamos lá então. Vamos lá. Observe aqui essa figura, tá? Tem aqui ó, a esfera A, inicialmente positiva, e uma esfera B, inicialmente neutra. Quando você coloca as duas esferas em contato, a esfera A, como está positiva, vai atrair parte dos elétrons livres de B para a esfera A. Assim, a esfera A continua positiva, mas com a carga menor, e B, que estava neutra, fica carregada positivamente. Ok? Então, veja, aproximei a esfera A, positivamente carregada, da esfera B. Parte dos elétrons de B vão deslocar para A, deixando a carga líquida de A menor, mais positiva ainda, e B, como perdeu elétron, vai ficar positivamente carregado. Tá bom? Muito bem. Se a esfera A estivesse negativamente eletrizada e aproximada da esfera B, os elétrons em excesso da esfera A vão ser distribuídos na superfície externa, tanto de A como de B. Ao entrar em contato com B, esses elétrons em excesso espalham-se pela superfície externa de B também. Ou seja, A continua carregado negativamente, com a carga menor, e B, que estava neutra, carga líquida zero, pessoal, vai ficar eletrizado negativamente, ok? Então, vejam, o interessante é que na eletrização por contato, após o processo, nós observamos que as cargas vão ter o mesmo sinal, tá bom? Como é que eu posso determinar o módulo da carga de cada corpo, certo? Bem, se a gente considerar que as esferas têm mesma forma e mesmas dimensões, ok? Nós podemos fazer um cálculo bastante simples, tá? Esse cálculo a gente vai usar o princípio da conservação das cargas. Para nós acharmos a carga de uma esfera e a carga da outra, para esferas idênticas, a carga final de uma é igual à carga final da outra. Como é que se encontra essa carga? Basta nós somarmos a carga inicial e dividir pela quantidade de esferas, ok? Então, aí está uma forma de você obter a carga após o processo. Esse cálculo vale para esferas ou corpos de mesma forma e dimensão, ok? Vamos fazer aqui um exercício para fixar o nosso processo de eletrização por contato, tá bom? Vamos usar o nosso quadro interativo? Vamos lá. Considere 3 esferas, 1, 2 e 3, condutoras idênticas e elaboradas de um mesmo material. Inicialmente, a esfera 1 está carregada com carga Q. Vamos fazer aqui uma... Aproveitar aqui, ó. Aqui seria o nosso exemplo 3, né? Pronto. Então, são 3 esferas. Isso aqui ficou... Pronto. São 3 esferas, né? Então, a esfera... Vou chamar aqui a esfera 1, 2 e 3. A esfera 1 tem carga Q. As esferas 2 e 3 estão descarregadas. Então, vou dizer que a carga líquida aqui é 0. Pronto. Muito bem. Vamos colocar
1 em contato com 2. Vamos lá, então. Vou colocar a esfera 1 em contato com a esfera 2, tá? Deixa eu fazer aqui mais simples, para não ter que precisar desenhar. Então, vou colocar 1 e 2, certo? Como é que se encontra a carga? A carga final da esfera 1 vai ser igual à carga final da esfera 2, que eu vou chamar de Q'. Aí eu vou somar Q mais 0 e vou dividir por 2. Ou seja, a carga final vai ser Q sobre 2, tá? Isso para o primeiro processo. Depois, em seguida, elas são separadas. Posteriormente, coloca-se a esfera 2 em contato com a esfera 3. Então, agora eu vou colocar em contato a esfera 2 e 3. Só que a esfera 2 vai para o seu segundo processo de eletrização, então eu vou chamar aqui de Q2, duas linhas. E a esfera 3 vai para o seu primeiro processo, então eu vou chamar de Q'. Qual é a carga 2 nesse momento aqui? Não é mais 0, é Q sobre 2. E a carga 3, que é 0, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar Q sobre 2 mais 0, dá Q sobre 2. Se eu dividir isso por 2, vai dar Q sobre 4. Pronto. Essa é a nova carga de 2 e a nova carga de 3. Por fim, né, ele pega a esfera 3 e põe em contato com a esfera 1. Então, agora, ó, é a esfera 3. Pessoal, é a esfera 3 e a esfera 1. Vamos lá. Então, a carga final da esfera 1, que já vai para o segundo contato, é igual à carga final da esfera 3, que vai para o segundo contato também. Qual é a carga da esfera 1? É Q sobre 2 mais Q sobre 4. Isso? Então, Q sobre 2 mais Q sobre 4. Isso aqui eu vou dividir por 2, ok? Lembrando que nessa conta aqui, nós também dividimos por 2, tá? Bem, vamos agora resolver esse problema aqui, ó, matemático. Vamos lá. Aqui, vamos resolver logo o que tem no nosso numerador. Então, vamos tirar o MMC entre 2 e 4, vai ficar 2 vezes 4. Divide isso aqui por 2, sobra 4 vezes Q, dá 4Q, mais divide esse termo aqui por 4, sobra 2 vezes Q, 2Q. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, vai ficar, ó, 2Q mais 4Q mais 2Q vai dar 6Q, dividido por 2 vezes 4 vai dar 8. Isso aqui tudo dividido por 2, ok? Por 2. Então, eu vou ter 6Q sobre 8, multiplicando pelo inverso, né, do segundo termo, que é 1 meio. Não, vamos só conferir aqui. Então, é o primeiro pelo inverso do segundo. Então, aqui você tem 2 sobre... Isso mesmo. Vai dar 1 sobre 2. Perfeito. Bem, então eu vou simplificar aqui, ó. Esse 6 com esse 2, fica 3 em cima. Portanto, vai ficar 3/8 de Q. Pronto. Essa é a carga final da esfera 3 e da esfera 1. Perfeito. Então, letra B. Ok? Então, questãozinha aí para a gente revisar processo de eletrização por contato. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a parte física dos processos de eletrização. E para aprofundarmos, né, aqui, vou fazer um resuminho rápido. Processos de eletrização são 3: por atrito, por indução e por contato. No atrito, inicialmente 2 corpos neutros de materiais diferentes. Após o processo,
cargas de mesmo módulo e sinais diferentes. Indução, 3 corpos. O indutor, que vai estar eletrizado, o induzido, que é o corpo neutro, e o aterramento. Após o processo, a carga do induzido tem sinal oposto à do indutor. No contato, 2 corpos, um neutro, um eletrizado. E após o processo, para corpos idênticos, importante frisar, as cargas vão ter mesmo módulo e mesmo sinal. Ok? Então, esse é o resumo dos processos de eletrização, atrito, indução e o contato. Ok? Bem, para dar uma aprofundada no tema, envolver, né, um aspecto biológico, eu trouxe aqui uma aplicação biofísica dos processos de eletrização. Acompanhe como é interessante o processo de polinização, certo? Bem, então, primeiro momento, por que o pólen adere à abelha? Essa imagem está mostrando uma abelha e cheio de grãos de pólen aderidos ao seu corpo. Por que isso acontece? Bem, isso acontece porque durante o voo, a abelha ela se eletriza com o ar devido ao atrito dela com o ar. Tá? Então, a abelha vai ficar com a carga positiva devido ao atrito com o ar, certo? Bem, quando ela se aproxima de uma antera, né, da flor, essa carga positiva da abelha induz uma distribuição irregular de carga no grão de pólen. Partículas negativas que tomam parte da composição do pólen são atraídas na direção da abelha e partículas positivas são repelidas para a direção oposta. Tá? Então, quando a abelha se aproxima de uma antera, os pólens eles são polarizados, certo? Muito bem. Então, é isso que acontece, que faz os pólens serem atraídos para a abelha. Tá bom, pessoal? Olha que interessante. Bem, aí vem o segundo momento. Por que o pólen salta para o estigma quando ela vai para outra flor? Olha só que interessante. Então, a abelha se eletriza, aproxima de uma antera, os pólens aderem à abelha e quando chega no estigma de outra flor, o pólen ele é repelido. Por que isso acontece? Segundo momento, vamos lá. Acompanhe comigo. Bem, ao ser atraído em direção do corpo do inseto, o grão de pólen encosta nas cerdas que reveste o corpo e fica aderido a elas. Se não existissem as cerdas, o grão tocaria a superfície do corpo e gradualmente perderia carga negativa, ficando positivo em um processo de eletrização por contato. Então, as cerdas contribuem para que o grão não toque diretamente na abelha, tá certo? Esse pólen, agora positivamente carregado, seria repelido pelo corpo do inseto e a atuação da abelha na polinização seria inviável. Então, as cerdas dificultam que o pólen toque na abelha diretamente, porque se o pólen toca, como o pólen está neutro, ele se eletriza positivamente e cargas iguais se repelem. Então, o pólen iria ser repelido antes de chegar na estigma de outra flor, tá bom? Aí, detalhe, quando o inseto pousa em outra flor, a carga positiva de seu corpo também induz uma distribuição irregular de carga no estigma. Então, quando a abelha está na outra flor, ela vai induzir no estigma uma distribuição irregular de cargas. Ou seja, partículas negativas são atraídas na direção da abelha. Tá? Bem, como a planta está aterrada, né, eletricamente ligada ao solo pelo próprio corpo, isso é fato, que é um condutor de corrente, né, graças às soluções de sais minerais presentes na composição da flor,
há suprimento de carga negativa para deixar o estigma bem negativo. Então, o estigma vai ficar super negativo, certo? Bem, aí devido à maior proximidade do estigma em relação ao pólen do que do pólen para a abelha, essa carga negativa atrai mais intensamente o lado do grão de pólen do que repele o lado negativo. Assim, o grão de pólen pode se desprender da abelha e aderir ao estigma. Nesse momento, ocorreu o processo de polinização. Vejam como os aspectos físicos do processo de eletrização, tanto por atrito, contato e indução, são fundamentais para o processo de polinização, ok? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa videoaula. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, deixa já o seu joinha, deixa um comentário na descrição do nosso vídeo para que nós possamos melhorar os vídeos e o conteúdo do nosso canal, ok? Obrigado a todos e nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço e até logo.